Então, essa é a apresentação da lei de Ohm e força locomotriz, tá? É uma ponte didática entre Griffith no ensino médio. Os itens são 7.1.1 e 7.1.2. Tá? Então, a pergunta que abre a aula, né? Circuito simples, bateria, resistor e fio. Tá? Você tem um resistor aqui, né? Tem a bateria, né? Que geralmente é uma pilha, e aqui você tem o sentido convencional da corrente, que geralmente é adotado como saindo do positivo e indo para o negativo. Né? Apesar que a gente sabe que numa bateria, né, numa pilha ou bateria, o fluxo é de elétron. Então, na verdade, o fluxo da corrente efetiva é feita no sentido contrário. Então, a ideia central, a bateria fornece energia por carga e mantém a diferença de potencial no circuito, o DDP, né? Diferença de potencial é o DDP. A corrente é um movimento organizado de cargas, não tão organizado assim, né? Aqui, como eu tinha comentado com vocês antes, aqui a gente adota como uma movimentação no sentido do contrário das cargas, né, negativas, né, que geralmente adotam-se como cargas positivas, mas a gente sabe, né, de antemão que num condutor os portadores de carga são negativos. Tá? Então, dentro do material por si só, ele já tem um movimento aleatório, térmico aleatório. Tá? O que é que o campo elétrico externo faz? Ele torna esse movimento, ele soma-se esse movimento aleatório direcionando a corrente num sentido. Né? Então, como eu já tinha dito antes, o sentido convencional de I é o das cargas positivas e não das cargas negativas. Tá? Então, a corrente elétrica tem uma quantidade de carga que atravessa uma seção por unidade de tempo. A lei de Ohm na forma local. Quando digo forma local, é porque ela atua localmente, né, num ponto, pontualmente. Então, a densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Tá? Em metais, os portadores, né, devido à própria estrutura do material, os portadores de carga, né, aqueles que transportam a corrente, né, que estão livres, são os elétrons. Isso é porque ele tem, na estrutura cristalina dele, ele apresenta um elétron na banda na banda de valência, né, ele tem, na verdade, a estrutura, ele tem uma estrutura de banda de valência e uma estrutura de banda de condução. E ele tem, no cobre, um elétron para cada átomo na banda de condução, ou seja, esse elétron ele, praticamente está livre, então por isso que ele apresenta baixíssima resistividade, né, e altíssima condutividade. Tá? Tá? E aqui vale a gente ressaltar que o campo elétrico aponta dos maiores potenciais para os menores potenciais. Né? Então esse campo elétrico ele parte do positivo, como a gente tinha discutido antes no capítulo 2 ou foi no capítulo 2 que nós discutimos isso, que ele parte das cargas positivas e morre na carga negativa. Então, desse lado aqui você tem a placa positiva e do outro lado você tem as placas negativas. Tá? Com isso, os elétrons seguem o sentido contrário. Tá? Mas pela equação que a gente está vendo aqui, J tem o mesmo sentido do campo elétrico. Tá? E novamente bate com aquela ideia de que a corrente, né, porque isso aqui é uma densidade corrente, né, que a corrente ela convencionou-se como saindo do positivo e indo para o negativo. Então você tem materiais condutores, como o cobre, que tem a condutividade altíssima, tem o grafite, que tem um rolo intermediário, classificando como sendo condutor, observe que é da mesma família do silício, né? O plástico, que é o que apresenta um rolo baixíssimo, uma condutividade baixíssima. Tá? Então ele é utilizado em isolantes de cabos elétricos, por exemplo, entre outros. Né? Então, aqui, da forma local para ΔV igual a RI. Né? O certo era a gente utilizar a forma da diferença de potencial. Né? O certo é a gente colocar o ΔV e não V. Né? Então, o resistor transforma calor em relação medível. Né? O resistor transforma campo em relação medível, né? Porque você consegue medir a corrente. Né? Então, você tem uma área, o elétron está se movimentando da esquerda para a direita, logicamente o campo está indo da direita para a esquerda, no vetor campo elétrico. E a densidade de corrente, pela equação que a gente viu anteriormente, que J é igual a quantidade vezes o E, ele aponta no sentido também do campo. Tá?
Vale a pena a gente ressaltar essa afirmação aqui, ó, como é igual o, o divergente, né, do potencial decresce no sentido do campo. Aqui V0 tende a zero, né, e E sobre J aponta para a esquerda, como está aqui. Então, as unidades, né, o campo elétrico é volt por metro, densidade corrente é ampere por metro quadrado, condutividade é Siemens por metro, resistividade é ohm por metro, a área da seção transversal é metro quadrado e L é igual ao comprimento. Tá? O campo elétrico, né, eu vou discutir isso mais na frente, ele é dado por delta V sobre L, a corrente é dada pela densidade de corrente é dada por I sobre A, né, a densidade de corrente também é igual à quantidade vezes E, tá? E dessas relações a gente acaba chegando que o ΔV, a diferença de potencial é igual a L sobre ρ vezes A vezes I, né? Que é igual a R vezes I. Isso aqui é a resistência, a definição de resistência. Ou LA. Então, a primeira e segunda lei de Ohm, né, na transposição mais usada no terceiro ano do ensino médio. A primeira lei de Ohm é definida como o produto de V vezes I, válida para resistor ohmico, né? É a temperatura quase constante, no gráfico vezes I, V vezes I, a inclinação, ou seja, a tangente desse ângulo aqui é a resistência. Tá? A segunda lei de Ohm, essa diferenciação ela ocorre no segundo grau, mas não no ensino superior. Né? Então, a resistência é dada pela resistividade L dividido pela área. Então, quanto maior L, né, quanto mais comprimento, ele é diretamente proporcional à resistência, maior R. Quanto maior A, né, menor R. Ponto com o Griffith, né? J é igual a condutividade vezes E, é a forma local, né? Ou seja, pontual, né? No ensino médio, normalmente se trabalha com ΔV igual a RI ou V igual a RI, né? Que é uma outra versão, né? E E igual a ρL sobre A. Esse ΔV aqui, que na verdade é um V entre dois pontos, né? ΔV significa VA, VB menos VA. A gente tem que tomar cuidado porque na verdade, você está sempre adotando o seu VA como zero, né? Naquela lei utilizada, né, do secundário lá, que a gente utiliza no ensino médio. Então, a resistência é um material mais geometria, né, como a gente viu na equação. Então, não basta dizer que é de cobre ou de grafite, a gente tem que dar, porque com você dizendo que é de cobre ou de grafite, você tem acesso ao tipo de material. Isso você tem a resistividade, mas você tem que dar também a forma geométrica. Então, você tem que dar o comprimento e diâmetro. Curto e grosso, R menor. Longo e com o mesmo diâmetro, R maior. Estreito, R maior mesmo. Estreito, se você tem uma área menor da seção transversal, um comprimento maior, o R é maior pelas equações. Então, ele é diretamente proporcional ao comprimento e a resistência é inversamente proporcional à área. O que é que você pode fazer? Demonstração de baixo custo. Eu não fiz isso aqui. Desenhe trilha de grafite com comprimentos e largura diferentes e meça a resistência condutível. Tá? Você tem dois tipos de circuito, né? Aproveitando a questão da resistência, né? Você tem dois tipos de circuito, o circuito em série e o circuito em paralelo, cujas características, né, são dadas. Circuito em série, você tem que o somatório da tensão é a soma, a tensão total aplicada no circuito é igual à soma das tensões em cada um dos componentes, e a corrente que passa por todo esse circuito, né, é constante. Então, se você colocar um amperímetro nesse ponto e nesse ponto aqui, a corrente vai ser igual. Tá? E é mesmo em todos os elementos, e o V total é V1 mais V2. Tá? Já no circuito em paralelo, tá? Obviamente que aqui, né, a resistência equivalente aqui em série, o que, é que vai acontecer? Você vai ter que V1 é igual a I, R1. V2 é igual a I, R2. Então você vai ter I, R1 mais I, R2. Ótimo. Então, colocando I em evidência, você vai ter que I vai ser igual a R1 mais R2. Então, o que é a definição de resistência? É V sobre I, né? V total, que é esse elemento aqui,
sobre I, que é a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser o somatório dos dois. Aqui você já tem circuito em paralelo. Então, você vai ter que I total se analisa a corrente. I total é igual a I1 mais I2. Mas quem é I1? I1 é a tensão aqui é constante, né, sobre os elementos, essa é uma das características sobre todos os elementos do circuito paralelo. Essa é uma das características do circuito paralelo. Então, a corrente aqui, I1 é igual a V1, é igual a V sobre R1, desculpa. E aqui é V sobre R2. Então, você substitui aqui V sobre R1, V sobre R2. Coloca V em evidência, vai ter 1 sobre R e aqui 1 sobre R. E o I total é exatamente essa tensão da bateria ou da pilha sobre os dois elementos. Olha, se isso aqui é V sobre R, né? Então, na verdade, na verdade é o I aqui vai ser V sobre R, então, e esse R é o R equivalente, você vai ter que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Então, lâmpadas e tomadas de uma resistência, se um ramo falha, os outros continuam. Essa é a estrutura mais utilizada nas nossas casas, né? Você utiliza a ligação em paralelo, e não em série. Tá? E a questão do divisor de tensão, né, que a divisor de tensão, a tensão sobre R2, a tensão de saída é igual a VI, né, que é essa tensão de entrada, vezes a resistência que você está querendo conhecer a tensão, né, dividido pelo somatório de R1 mais R2. Aplicações potenciômetros, sensor LDR, resistor, mais resistor e ajuste de tensão. Sensor LDR é um sensor sensível à luz. Então, quando ele recebe a luminosidade, ele diminui, chamado de LDR. O termo em inglês, é Light Dependent Resistor, um negócio desse tipo, tá? Então, quando ele recebe luminosidade, ele diminui a resistência. Quando escurece, ele aumenta a resistência. Então, com isso, você pode controlar essa saída de tensão e acionar um circuito externo, como um relé. Tá? Divisor de corrente. Você tem que há uma corrente total na entrada, duas correntes divididas pelos ramos. Tá? O I1, que é a tensão, que é a corrente nesse elemento aqui, ele é exatamente o produto, né, da resistência R2 do ramo oposto, dividido pelo somatório dos dois resistores, R1 mais R2. E o I2 é igual ao I total vezes, como aqui é sempre o ramo oposto, você vai ter R1 dividido por R1 mais R2. Aplicação de corrente entre ramos paralelos, né, às vezes você tem que derivar, né, uma corrente. Quando você tem um medidor, por exemplo, você precisa, às vezes, por exemplo, você tem um amperímetro. Né, você sabe que os amperes são muito sensíveis, eles são, principalmente esses de bobina nova. Você tem que dividir a corrente, então você vai ter que colocar do outro lado um resistor, né, calculado, de forma que boa parte do excesso da corrente passa pelo aquele resistor. Tá? Aqui é uma aplicação mais difícil de ocorrer, né? Assim, não é tão trivial, mas é utilizado. E aqui você tem o experimento da curva V vezes I, tensão vezes corrente. Né? Então você tem aqui, isso é uma fonte de baixa tensão, uma pilha. Né? Geralmente se utiliza fontes variáveis, né? Eu vou mostrar uma para vocês aqui no exemplo. Se utiliza fontes variáveis, uma fonte de tensão variável, com um resistor, você coloca sobre esse resistor a tensão, um medidor de tensão voltímetro, ele tem que a gente chama de alta resistência, então praticamente a corrente que passa nesse ramo aqui em cima de E, passa todo por E, uma pequena amostra só de corrente passa aqui no voltímetro, né? E aqui você tem um amperímetro também. Geralmente se coloca um amperímetro aqui e aí você mede a corrente pela tensão. O pessoal utiliza geralmente também, coloca mais um amperímetro nesse ramo de realimentação aqui para que os alunos vejam que a corrente não morreu aqui, né? Ela não morre. Os elétrons transportam energia para o elemento resistivo. Essa relação, né, é uma relação de uma reta, para esse caso do resistor ômico, né, ele é uma reta. Tá? Mas existem outros elementos, como os diodos, né, varistores, que são resistores variáveis com a tensão, que não apresentam esse comportamento ômico. Né?
Inclusive, a própria lâmpada incandescente é um desses elementos, né? Ele não possui comportamento único, ele possui comportamento completamente diferenciado, não único. Geralmente, quando você liga uma lâmpada, ele apresenta uma resistência baixa no início e depois essa resistência sobe, né, devido à própria mesmo à produção de calor, né? Então, ele altera a sua resistência de acordo com as condições, né, de funcionamento. Então, aqui nós temos a ideia do aquecimento do Joule. Para onde vai essa energia elétrica do resistor, né? Ela vai em aquecimento do Joule. Aquilo que a gente sabe que a potência é igual a V vezes I, né, que é igual a I ao quadrado sobre vezes R. Então, a corrente transporta efetivamente energia, mas lembrar que os elétrons não morrem em cima do resistor, ele continua fechando o circuito. Então, a corrente que entra por um lado, sai por outro, e volta para o polo negativo, tá, da bateria. Essa bateria dá um ganho de energia nesse elétron, né? E aí ele, com esse ganho de energia, ele continua o percurso. Então, os elétrons não desaparecem, né? Então, a corrente transporta energia, o resistor dissipa a energia como calor e a potência média da energia por seguinte. Então, vamos dar um exemplo rápido aqui, né? Você tem que V é igual a 6 volts e I é igual a 0,05 amperes. Então, a potência é 0,30 watts. Watts ou watts, né? Força eletromotriz, FEM como energia por carga, né? A gente sabe que a unidade da FEM, ou DDP, né, ela é dada em joules por coulomb, né? Então, a fonte realiza trabalho por carga. Então, o volt é um joule por coulomb, tá? FEM não é força em newtons, tá? A gente faz uma analogia com o campo elétrico, mas a gente tem que se lembrar que é sempre que ele é integral de linha de E, vetor E, V, produto interno dL, né? Então, ele é sempre o campo elétrico. Indiretamente, existe uma força elétrica sobre a elétrica, né? Mas a gente não é, a FEM não é força em newtons. Tem que se lembrar disso. No Griffiths, você tem que a FEM é integral de linha de F e dL, né? Mas não é F força. A força da fonte F fica localizada na fonte e é o campo elétrico. Tá? No circuito externo, o campo eletrostático organiza a corrente. Então, aqui você tem o aquecimento dos joules e a aplicação nas instalações elétricas. Eles ocorrem em fios e cabos, tá? É por isso que a necessidade de fios isolantes e, de acordo com a corrente, você tem que aumentar o que a gente chama de bitola do fio. Tá? Esse aumento de bitola do fio é para evitar que você produza o rompimento, né, da isolação, o derretimento da isolação e o curto entre, por exemplo, a fase e o nêutron entre fases. Esse curto, que é chamado de curto-circuito, é um circuito muito curto, cuja resistência é muito baixa. Né? Então, da lei de Ohm, você vai ter que I igual a V sobre R. Se a resistência é baixa, a corrente é alta. Então, a corrente aumenta muito, né? Aumenta muito no cabo, isso provoca um sobreaquecimento do cabo e um curto-circuito, que pode levar a um incêndio. Tá? Então, aqui você tem dois elementos básicos que compõem o cabo. O cobre, que é um excelente condutor, e o isolante, né? Que geralmente, na maioria das vezes, é PVC, mas pode ser etileno, propileno, HEPR, tá? São mais caros, mas são melhores do ponto de vista de isolação. Tá? A lâmpada incandescente, que já não é tão utilizada, ainda tem, mas deixou de ser fabricada há um bom tempo. A lâmpada incandescente é um resistor, né? Você tem o filamento de tungstênio, né, dentro de um bulbo onde tem o gás inerte, tá? E ali, com a passagem da corrente, ela acende. Ela tem baixíssima eficiência, né? A eficiência dada em lúmenes por watt, então ele perde muita energia na produção de calor e produz pouca luminosidade. Tá? Aqui você tem um chuveiro elétrico, que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe um chuveiro aí, para vocês darem uma olhada, né? Aquele que você usa em casa, tomando aquele banho gostoso, né? Relaxante. Pois é, ali dentro você tem uma resistência. É de nicromo, né? Que devido à passagem da corrente, né? Ela aquece a água bate nela, ela aquece essa água e aí você toma aquele banho gostoso lá, relaxante. Tá? Então ela transforma energia elétrica em calor. E aqui você tem um fusível, um dos elementos de proteção. Ele é um resistor extremamente sensível,
é programado para se abrir quando passa uma corrente acima do valor nominal dele, por exemplo, um fusível de funcionamento em 220 volts, né, em 1 ampere, quando ele chegar em 1 ampere ele abre. E aí ele protege todo o circuito que está, que a gente chama posterior ao, ao fusível. LEDs e diodos são semicondutores, mas nem por isso eles deixam de obedecer a lei, a equação lá de V vezes I, só que eles apresentam resistência variável. E o LED ele tem uma particularidade, ele é tio sobrinho do diodo, né? Só que ele é um diodo emissor de luz, como diz o LED, Light Emitted Diode, né? Desculpe o inglês aí de meia portuguesada. Então são semicondutores, não são resistores, tá? Ômicos puros e normalmente exigem controle de corrente. De acordo com a dopagem do material desse elemento aqui, ele vai emitir luz com determinada faixa de frequência. Mas não é só isso. O invólucro dele, né, também exerce essa função de filtragem. Tá? Ele filtra também. O interruptor, quando fechado, o interruptor é um botão para ligar e desligar. Né? Então, quando fechado, ele oferece baixa resistência e permite a passagem de corrente. Quando ele está aberto, né, na verdade, ele abre o circuito e a corrente deixa de passar pelo circuito, porque ele apresenta alta resistência e utiliza como meio de isolação o ar entre os contatos.